Agora, a Bíblia lida e explicada com Alain Amorim. Para quem quer ouvir a palavra de Deus de forma simples e compreensível. Olá, querido ouvinte, querida ouvinte, estamos de volta com mais um programa, a Bíblia Lida e Explicada. Eu sou o pastor Alain Amorim. Nós continuamos o nosso estudo no Evangelho de Lucas, no capítulo 18, hoje estudando juntos o segundo trecho, o segundo parágrafo, a partir do verso 9 até ao verso 14. Diz assim então a bendita palavra de Deus. Propôs também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmos por se considerarem justos e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, posto de pé, orava de si para si mesmo desta forma: Ó Deus, graças te dou porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. O publicano, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: Ó Deus, sê propício a mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele. Porque todo o que exalta será humilhado. Porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Nós vemos aqui que dentre aquelas pessoas que estavam ao redor de Jesus, estavam também aqueles religiosos, fariseus, que ficavam à espreita, ficavam ouvindo Jesus, não com o intuito de aprender, não com o intuito de realmente receber o ensino de Jesus, mas com o intuito de pegá-lo em algo que poderiam usar contra ele depois. Para esses justos aos próprios olhos, Jesus então propôs uma parábola, como nos diz o verso 9. Propôs também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmos, ou seja, eram pessoas que, baseados no judaísmo, tinham a confiança de que suas obras os justificariam perante Deus. Eram pessoas cheias de si, não é? E o texto continua dizendo, por se considerarem justos e desprezavam os outros, se achavam melhores que os outros. Esse era um grande problema que era visível na vida de muitos religiosos daquele tempo. Mas não só naquele tempo, meu querido ouvinte, minha querida ouvinte, no nosso tempo também. Existem várias pessoas que se acham melhores que outras porque são religiosas, porque seguem este ou aquele princípio, até mesmo crentes, que com arrogância se colocam acima de outras pessoas. Jesus denuncia esse tipo de atitude aqui, ao contar essa parábola. 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar, verso 10 diz, um fariseu e outro publicano. Publicano aqui era o coletor de impostos. Era desprezado por grande parte das pessoas da sociedade. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo desta forma: Ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Como nos diz Thomas Nelson, o grande problema desse homem aqui é ilustrado nesses 2 versículos pelo fato de que ele usa o pronome eu 5 vezes. Eu. Eu jejuo, eu dou o dízimo, eu não sou como esse homem, eu não sou isso, eu não sou aquilo. O foco da vida desse homem era ele mesmo. O centro de sua vida era ele mesmo. Ele não pensava em Deus, não pensava nas coisas de Deus, ele queria se justificar perante o Senhor. Esse certamente era o grande problema desse homem. Ele achava que os méritos daquilo que ele fazia eram suficientes. Ele achava que por ser bonzinho,
por ser religioso, ele estaria bem com Deus, que ele teria então barganha para com Deus. Mas Jesus mostra claramente que esse não é o caminho. Esse não é o caminho. E Jesus então traz a ilustração do outro, do publicano. O publicano, como eu disse, era uma pessoa, o coletor de impostos, e era muito odiado naquele tempo, muitas vezes porque boa parte deles era corrupto. Eles eram corruptos e cobravam impostos além do permitido, e as pessoas os odiavam por causa disso. Mas este aqui, diferente de outros, estava na presença de Deus e estava penitente. Ele estava em pé. Veja o texto como diz no verso 13, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu. Ele se humilhou na presença de Deus. O fato de não levantar os olhos significa que ele estava reconhecendo que era pecador, que era iníquo, que tinha iniquidade, que não era digno sequer de estar na presença de Deus. E essa expressão aqui, que ele batia ao peito, era uma expressão externa de um pesar, de um lamento acerca da sua própria condição diante de Deus. E ele então dizia: ó Deus, sê propício a mim. Tem misericórdia de mim. A palavra no original aqui é a palavra que é usada e que é traduzida lá em Romanos como propiciatório, porque faz referência ao lugar da misericórdia de Deus, que era a tampa da arca da aliança, que era chamada de propiciatório. Ali Deus era propício aos homens, ou seja, ele estendia a sua misericórdia para oferecer perdão. Então a ideia desse pecador é: Senhor, tem compaixão, tem misericórdia de mim, eu sou pecador. Tem misericórdia, Senhor, eu não sou digno da tua presença. E Jesus então faz a afirmação que nós lemos aqui no verso 14. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa e não aquele, porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Jesus faz um contraste claro entre a atitude do fariseu, que era justo aos próprios olhos, que era arrogante, e se apresenta a Deus e age como se Deus tivesse até que agradecer por quem ele era. Veja, Senhor, como eu sou bom, eu dou o dízimo, eu faço isso, eu faço aquilo. O Senhor tem sorte de me ter? Veja a arrogância desse fariseu. Mas Jesus condena essa atitude, porque ele está se exaltando perante o Senhor. Ele será humilhado, como diz o texto. Ele será rebaixado, não será reconhecido por Deus. Mas o que se humilha, como a atitude deste publicano: ter misericórdia, ser propício, Senhor. Tem misericórdia de mim. Mostre misericórdia a mim, Senhor. Este será exaltado. Todo que se exalta na presença de Deus será humilhado. Todos que não reconhecem o grande poder de Deus e a sua limitação, seu pecado, será humilhado por Deus, porque não receberá a graça. Não terá acesso ao Senhor, porque não tem o coração reto diante dele. Mas todos que se humilham, que reconhecem sua condição de pecador, que reconhecem a sua condição e a sua dependência de Deus, esses sim serão exaltados, esses serão reconhecidos por Deus e serão por Ele abençoados. Chegamos ao final então de mais um trecho, o segundo trecho do Evangelho de Lucas, capítulo 18. No nosso próximo encontro continuaremos o estudo deste capítulo. Até lá, que Deus abençoe a sua vida. Acesse agora nossa plataforma e baixe os podcasts www.rede316.com.br. A Bíblia lida e explicada com Alain Amorim.